Não existe dor que nunca acabe. Não existe alegria que seja eterna. Coisas mudam, fatos acontecem, pessoas amadurecem. Admiro aqueles que sabem levantar preparados para saber cair de novo. Admiro a virtude dos fortes que carregam o poder de perdoar. A expressão para sempre simplesmente não existe. Mas respeito, honestidade devem pactuar ao lado da responsabilidade. Compromisso é divisão de responsabilidades. É compartilhar para fugir da aparência do mal, se é que queremos ou podemos fazer isso. Eu vou a qualquer lugar, desde que seja seguindo sempre em frente. Muito bom dia, estamos assim iniciando mais um programa Opinião nesta manhã de terça-feira, dia 10 de maio de 2016. E eu quero desejar um bom dia também aqui para as minhas convidadas de hoje. São duas mulheres, Sandra Moreira, ela que é diretora da JPP Comunicação, e também da contadora Lucélia Lima. Então sejam muito bem-vindas. Para algumas pessoas, a vida provocou momentos que marcaram as suas histórias. Atitudes são esperadas e não desejadas, mas levaram a buscar refúgio em lugares longe de suas casas. Na Casa dos Pobres São Francisco de Assis, esta realidade se faz presente na vida de muitos idosos e também de pessoas portadoras de necessidades especiais. A nossa equipe esteve no abrigo e assim acompanhou vários relatos dos internos, e no programa de hoje você vai conhecer a história emocionante de um deles. Então, vamos conferir na reportagem. E nós estamos agora com o presidente da Casa dos Pobres, Edson Bezerra, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a história, sobre o início dessa instituição. Olha, essa instituição começou há 68 anos atrás, quando um grupo de maçons começou a fazer um sopão lá na esquina da Rua São Miguel, no início da Rua São Miguel, e com o passar do tempo foi ampliando e foi dando cesta básica e foi aumentando a quantidade de pessoas a serem beneficiadas. Um grupo de pessoas desse grupo foi à Feira de Santana. Lá chegando, viu uma entidade parecida com a nossa e vieram com aquela ideia fixa de criar em Caruaru uma instituição como aquela. E foi criada a Casa dos Pobres São Francisco de Assis. Caruaru na época era muito pequeno, era bem menor e tinha algumas peculiaridades, tanto políticas como religiosas. Então se juntou, quando fundou a instituição, para que ela funcionasse direitinho, ela fez a junção com a Igreja Católica através do Padre Zacarias Tavares, a Igreja Presbiteriana através do pastor Zacarias e um grupo espírita que também participou, juntamente com a maçonaria de Caruaru. E fortaleceram a entidade dando seguimento. Até hoje a entidade é dirigida pela maçonaria de Caruaru. O ser humano é bem parecido com uma plantinha. Ele nasce, cresce, se reproduz e morre, com um diferencial. O ser humano volta a ser criança. É isso que nós temos visto e convivido aqui com essas pessoas na Casa dos Pobres. E seu Josias é uma das pessoas que moram aqui. Ele era pintor. Há 8 anos, seu Josias está aqui, residindo na Casa dos Pobres, e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. O senhor está bem, seu Josias? Estou bem, obrigado. Tudo bem. O senhor é bem tratado aqui? Somos bem tratados aqui. Somos. O senhor tem família? Tenho irmãos. Tenho um irmão que é advogado que mora em Caruaru. Tenho outro irmão que mora em Santarém. Ele é comerciante. Tenho uma irmã que mora em Petrolina. Tenho outra irmã que mora em Caruaru, ela é professora. Tenho minha sobrinha e tenho o filho da minha sobrinha. Tenho um filho que é novinho.
Seu Josias, o senhor tem saudade da sua família? Quem não tem? Eu tenho. Tenho. O senhor se recorda muito da sua infância? Me recordo muito mesmo, muito mesmo. O senhor era pintor? Era pintor, mas não era pintor de belas artes, não. Mas eu já soube que o senhor aqui desenha muito bem, que o senhor desenha artes lindas aqui. Também é mais bondade de dizerem isso. Que não chego a ser tanto quanto gênio, não. Seu Josias pode não ser gênio, mas a bondade e a simpatia que você pode ter visto nessa pequena conversa é necessário para que essa casa se mantenha viva. E nós temos hoje aqui duas mulheres com a gente, né? A Sandra, a Lucélia. E engraçado é que geralmente a mulher é mais sensível, ela age muito com o coração. Mas me corta o coração ver uma situação como essa, né? A pessoa diz, não, eu tenho, começa a enumerar a quantidade de irmãos, de parentes, mas o final da vida ele está lá nessa casinha e precisa de recursos, precisa que a gente se una numa causa como essa, doe de verdade. Não é isso, Sandra? Eu acho que a gente precisa estar sempre se renovando quando vê algo assim. É interessante que eu já tive a oportunidade, né, de ir até lá. É um trabalho muito bonito, é um trabalho eficaz, né, mas como você viu, né, ele sente a necessidade de ter esse contato com os parentes, né, que muitas vezes abandonam, né? Porque assim, o trabalho daquela casa é justamente acolher. E eles fazem um trabalho bem interessante. Eu já estive lá, eles comem direitinho, eles dormem bem, eles são bem cuidados, né? Tem nutricionista, tem médicos que acompanham, mas a gente sabe que o idoso precisa de algo mais, né? Então, era muito importante que as pessoas ajudassem financeiramente, mas também se doassem, desse um pouquinho do seu tempo para essas pessoas que necessitam disso. E assim, antes de dar a palavra para a amiga, eu acho interessante que eu vi uma matéria e eu acho que a gente deveria buscar isso, né, cada vez mais para essas casas que existem espalhadas, né, por todo o país. Eu vi em outro país, eles fizeram uma parceria, né, de uma casa similar a essa com uma escola de línguas. Eu achei formidável essa ideia. O que eles fizeram? Esses velhinhos têm necessidade de conversar, de contar a vida deles. E, percebendo isso, a escola de língua fez o seguinte: os jovens precisam exercitar o idioma com o nativo. Então, o que eles fizeram? Através da internet, né, que é um meio que favorece tudo isso, eles começaram, a determinada hora, era a hora dos idosos, falar com aqueles estudantes. Então, eles faziam perguntas aos idosos, os idosos iam respondendo, aí contavam a sua vida. E eles perceberam que esses idosos ficaram mais felizes, que quando dava a hora, né, deles irem fazer, né, esse intercâmbio, eles se arrumavam, botavam um batom, né? A mulher botava um batom, o homem penteava o cabelo, ficava tudo bonitinho para ir conversar. Isso era bom para ele que gosta de contar a sua história, que nós devíamos respeitar mais os nossos idosos, porque eles têm uma história para contar, né? E são histórias de vidas que vão nos fazer crescer, e exercitavam o idioma. Então eu achei formidável, eu acho que essas atitudes deveriam ser espalhadas, disseminadas, compartilhadas. Além daquela ajuda, minha gente, porque esses lugares, né, que abrigam esses idosos necessitam de dinheiro. Então necessita de muita coisa, né, da nossa doação, né, de todas as formas. Então que as pessoas fiquem abertas para fazer participar ativamente dessa vida. Lucélia, o nosso país como um todo, ele tem envelhecido também, né? A gente tem que estar preocupado com isso, né? Exatamente. E eu acho interessante é o seguinte, é a carência afetiva, né, que eles têm muito grande. Além da carência financeira, eu acho muito importante, porque às vezes você tem um idoso e é difícil, o jovem às vezes ele
ele é como imperceptível ali. Às vezes ele quer conversar, quer sair, e às vezes não tem com quem. Às vezes ele tem a família, mas não tem quem dê atenção. Então a carência afetiva às vezes é muito grande e isso faz com que talvez o envelhecimento ou adoeça mais rápido. Então eu acho que seja muito importante também a gente poder conversar, poder chegar no idoso. Eu acho muito interessante. Às vezes ele, como na reportagem, ele ali começou a falar na entrevista que tinha vários parentes, mas será que algum chega, algum conversa? E eles são abandonados, né? Infelizmente. Então, o que a gente puder fazer, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar e um dia a gente vai envelhecer, todos nós envelheceremos. Cuidemos então dos nossos abrigos. Olha, no próximo bloco, criança de 4 anos quebra tabu do preconceito racial por meio de vídeo que fez e ainda faz muito sucesso nas redes sociais. Voltamos já com mais informações.